Nessa aula, a gente vai fazer uma discussão para tentar sistematizar e fechar, já que é a última disciplina e a última aula relacionada à prática do ensino de Química, tentando fechar um pouco essa discussão acerca da importância e do potencial que essas atividades podem ocasionar no processo de aprendizagem dos alunos. No processo de ensino e aprendizagem também, porque não é só dos alunos, o professor também está envolvido quando ele está trabalhando com determinados conteúdos. Então a gente já discutiu em outras disciplinas a questão de se entender a natureza da ciência, como se faz ciência, vivenciar. Considerando as últimas semanas, vocês vivenciaram na prática, vocês manipularam essas atividades. Talvez se a gente perguntasse quais fatores influenciam a velocidade de uma reação química, é quase que espontâneo, né? Por quê? Porque se memorizou temperatura, pressão, concentração, catalisador. Então, através da vivência, ou seja, fazendo essas atividades, talvez vocês tenham agora um outro tipo de experiência que você consegue remeter, conciliar, articular esses conteúdos que foram trabalhados, que não exclusivamente os conceituais, mas também através das habilidades e atitudes que vocês puderam desenvolver ao longo dessas atividades. Então aqui a função da disciplina dessa aula aqui é tentar fechar um pouco essa discussão. Vamos dar uma olhadinha no material. O material que está disponível para vocês no ambiente de aprendizagem. Eu peguei uma citação de um trabalho muito recente que tenta fazer essa discussão, essa problematização. Através desse levantamento, ela vai chamar a atenção que, a despeito de toda a discussão que a academia tem feito, tem tentado levar isso para os cursos de formação de professor, a importância da inserção desse tipo de atividade, não só na formação do professor, mas também na prática docente dele, ainda tem um predomínio, né, de um modelo, vamos dizer, um pouco mais tradicional. Quando há, porque na maior parte das vezes não há a presença das atividades práticas, quando há a presença dessas atividades práticas, elas acabam sendo quase que seguindo um roteiro, uma receita. Vai lá, segue o protocolo, faz as atividades e pronto. Algumas vezes o professor solicita que os alunos elaborem um relatório, mas não trabalha a questão do gênero, né, discursivo do relatório científico, das articulações composicionais que fazem parte dessa estrutura, desse tipo de registro. Muitas vezes assim, escreva tudo que vocês entenderam, tudo que vocês fizeram. E aí, se não teve um direcionamento para a atividade, muita coisa vai ser perdida. Muito desse problema está relacionado, inclusive, com um material que é disponível pelos professores. Veja, o que os pesquisadores aqui eles estão apontando é exatamente isso, que muitos manuais de apoio, livros didáticos que estão disponíveis e acessíveis aos professores, eles acabam orientando as atividades práticas como livros de receita, ou seja, pega essa atividade, realiza dessa forma e faz responde uma perguntinha e pronto. Então não chama atenção para a importância e para o papel relevante que o professor tem na condução desse tipo de atividade. E, obviamente, uma outra questão que a gente não pode descartar é a carga horária elevadíssima desse professor, a condição de infraestrutura dessa escola e o tipo de material que está sendo disponibilizado para ele. Se ele não tem tempo para testar experimento, para ele poder vivenciar ou criar situações e problemas baseado na atividade que for desenvolvida, ele vai cair nessa cilada e simplesmente pegar uma atividade e reproduzir. Ou simplesmente trabalhar todo o conteúdo, fazer uma atividade demonstrativa e dizer para os alunos, agora vocês estão vendo aqui tudo aquilo que a gente trabalhou teoricamente, como se o erro não fizesse parte da construção do conhecimento, a possibilidade de extrapolação, de predição, de pensar outras possibilidades também não ajudasse o aluno a construir o seu próprio conhecimento. Então aqui, veja, é uma pesquisa recente constatando que esses problemas ainda existem. Então a gente vai tentar, a partir desse material também, trazer algumas discussões de como a gente pode, de fato, melhorar essa atividade. Vocês realizaram, então, ao longo aí das últimas semanas, alguns experimentos, tiveram a oportunidade de realizar em dupla, para poder trocar informações com os pares, não só na realização das atividades, mas discutir questões de observação. Teve mudança de cor, teve percepção, teve tempo, então, forma de fazer o registro.
E de uma pessoa para outra, isso pode variar. Então, quando você está fazendo essa atividade com uma outra pessoa, você tem a possibilidade de fazer essa discussão. Se a gente for levar em consideração uma primeira modalidade para trabalhar essa atividade prática, a gente vai tentar problematizar a questão de realizar o experimento através de uma demonstração. Então, através da atividade de demonstração, é muito importante explicar e direcionar, de certa forma, o olhar do aluno para o que ele precisa ver no decorrer dessa atividade. Vai solicitar também para esses alunos algumas explicações prévias em relação a quais expectativas, que hipóteses eles podem elaborar antes de fazer a demonstração, antes de fazer efetivamente o experimento. A partir dessas hipóteses ou desses questionamentos prévios, isso pode ser registrado para posteriormente, após a demonstração, retomar isso e fazer uma discussão. Veja, isso é muito diferente de chegar lá, fazer a atividade e falar assim, então agora vocês viram tudo aquilo que a gente já trabalhou, né? Fazer toda essa discussão para poder garantir o envolvimento dos alunos. Durante a realização da atividade propriamente dita, solicitar que alguns alunos observem bem atentamente se está tendo uma transformação. Como é uma atividade de demonstração, tem um número razoável de alunos, ou se não elevado de alunos em sala de aula, né, colocar numa disposição que eles possam ver, se não fazer uma, fazer às vezes 2 vezes, para que todos possam ter o mesmo campo de visão, senão aquele aluno que está lá atrás, ele está perdendo uma evidência que está acontecendo em uma reação, e depois quando isso for discutido, ele não viu, ele não lembra, ele não percebeu, ele estava olhando uma outra coisa, né, e aí se perde. E obviamente que durante essa atividade de demonstração é muito importante que eles possam fazer o registro escrito de tudo aquilo que eles estão observando para poder depois resgatar essa discussão. E no final da demonstração não é assim, bom, então agora vai cada um para o seu lugar e escreva tudo isso que vocês observaram e me entreguem um relato, um simples relato. É uma oportunidade de novo, resgatar aí a estrutura da elaboração de um relatório, né? Questionar novamente aquelas questões prévias, se as respostas que eles deram naquele momento antes da atividade estão batendo ou não, era aquilo que eles esperavam, se as hipóteses que foram levantadas, que estão ali registradas, que você pode recorrer, estão de acordo ou não, tentar argumentar e fazer com que promover uma discussão para que ele perceba outras atividades, né? Revisar então o modelo científico que explica aquilo que aconteceu. Ou eles vão propor, se eles conseguirem explicar aquilo que aconteceu, você vai retomar isso. Se não conseguirem chegar a essa discussão, então é apresentado a explicação, vamos dizer, teórica daquilo que está acontecendo, das reações, por exemplo, de algumas das atividades que vocês realizaram, né? Quais são as reações, do porquê que muda a cor, do que está acontecendo com o tipo de reação, de óxido-redução, de alteração do número de NOx. Se eles conseguirem fazer isso ou parcialmente, numa revisitação você consegue identificar quais lacunas e poder fazer a complementação ou atualização disso. E utilizar questionários, né, ou atividades que eles possam levar para casa, pensar acerca daquilo que eles viram e retomar. Hoje, com a circulação desses materiais na forma de vídeo, é muito fácil ele acessar e retomar aquele experimento para talvez perceber alguma coisa que ele não tenha percebido durante a realização da atividade. Então a gente, novamente, pode usar e explorar a possibilidade agora de utilizar o dispositivo móvel dentro da sala de aula. Registra isso e volta quantas vezes for preciso para que ele possa explorar melhor essas situações. Algumas estratégias que a gente pode levar em consideração, uma outra modalidade que a gente já mencionou também, a gente fez logo no primeiro experimento, dos fatores que afetavam a velocidade de uma reação química, era um experimento na modalidade de verificação. Então a gente pode solicitar aos alunos que relatem fenômenos observados no dia a dia e que possam explicar cientificamente ou quimicamente como é que eles acham que aquilo acontece ou por que está acontecendo dessa forma. Dessa maneira, você consegue desenvolver alguma estratégia de envolvimento ou de fazer com que ele consiga conciliar aquela atividade, aquele conteúdo que está sendo trabalhado com outras situações, extrapolar para outras questões. E mais do que isso, se ele está verificando e fazendo aquela atividade, que outra possibilidade poderia ser feita? Lembra que quando vocês fizeram atividade de química orgânica, vocês tiveram que preparar lá um suco de cenoura natural para fazer a verificação, foi levantada a possibilidade que ele precisa ser o de cenoura e não
o natural de cenoura e não industrializado, porque talvez o industrializado contenha alguns aditivos, alguns conservantes que vão interferir naquele resultado. Melhor, se levantar essa possibilidade, realizar também um questionamento dele. E se a gente tivesse, será que daria o mesmo resultado? Para que eles comecem, então, a fazer algumas predições, ou seja, levando esse contexto para uma nova situação, para um novo contexto, como é que a situação aconteceria, como é que ela realizaria. Então, veja, o que poderia ser uma mera atividade de verificação, a gente consegue agora problematizar ou criar outras situações que possam motivar e não ser meramente uma repetição para ele identificar aquilo que estava acontecendo, mesmo ele manipulando, diferente da demonstração que só o professor manipulou. E sugerir, então, variações dessas atividades. Uma outra modalidade que a gente pode levar em consideração, além das duas anteriores que foram trabalhadas, tanto a demonstrativa como a de verificação, é pensar também numa abordagem de investigação. Então, se na anterior era uma atividade de verificação e foi solicitado que eles pudessem fazer, né, predição do que aconteceria, e se eu fizesse diferente, como é que a coisa funcionaria, né, se eu alterasse o meu sistema, as quantidades da concentração, as quantidades dos reagentes, se o meu sistema não fosse isolado, fosse aberto, né, e eles tivessem fazer então essas prospecções. Aqui na investigativa, essa prospecção, além de ser levantada, ela pode ser efetivamente realizada. Então lá, quando a gente fez utilizando o suco de cenoura, a gente levantou a possibilidade. Quando a gente fez também com industrializado, a gente já está trabalhando nessa perspectiva investigativa, ou seja, existia um roteiro estruturado, fechado, e durante a atividade foi se pensado, antes de desenvolver, né, obviamente a atividade, foi se especulado, foi se levantada a possibilidade de alteração naquele próprio roteiro. E no desenvolver da atividade, além de fazer atividade estruturada, também foi feita uma atividade alterada e modificada. Então, diferente da verificação, que era fazer um exercício, vamos dizer, teórico de predição, aqui a gente pode efetivamente realizar na prática e averiguar se, com essas modificações que eles estavam sugerindo, em função das hipóteses que eles levantaram, se elas foram verificadas e confirmadas ou não, e as explicações justificativas do porquê se chegou nesse resultado ou não. Comparar, então, os dados obtidos pelos grupos diferentes, porque se um grupo fez o procedimento sem alterar, o segundo grupo fez um procedimento com uma leve alteração, em função dos resultados, a gente pode comparar o resultado dos diferentes grupos para poder verificar, então, em função de determinada alteração, o que aconteceu com o resultado. E aí você vai promover outras possibilidades deles desenvolverem melhor articulações de argumentação, de questionamento, de justificativa e tentar evitar com que fique só aquela expectativa de que a hora que termina o relatório você pode misturar as coisas e tudo mais, né, para finalizar. Desculpa, na hora que finalizar a atividade você pode misturar tudo, antes de elaboração do relatório. Então aqui a gente agora apresenta um quadro tentando sintetizar um pouco, né, algumas vantagens e algumas desvantagens de cada uma dessas modalidades. Quando a gente está trabalhando com a demonstração, demanda pouco tempo, só o professor vai fazer, pode ser integrada na aula expositiva, levada para dentro da sala de aula. Uma desvantagem é que pode cair no risco de fazer uma mera observação daquilo que está acontecendo, né? E isso gerar um fator de desmotivação. Se for a de verificação, os alunos têm mais facilidade na elaboração da explicação, porque já foi trabalhado todo o conteúdo teórico e agora ele está trabalhando, então, em função daquilo que já foi desenvolvido. Mas pode ter também uma pouca contribuição do ponto de vista da aprendizagem, porque ele já viu aquele conteúdo, então ele já sabe quais são os fatores que alteram. Então talvez isso não seja uma motivação, vai depender muito do papel do professor no desenvolver dessa atividade. E na terceira modalidade investigativa, o aluno ocupa uma posição mais ativa, como uma vantagem para ele participar dessas aulas. E como uma desvantagem, obviamente, vai demandar muito mais tempo do professor para preparar isso, que ele precisa também deixar à disposição alguns outros materiais com possibilidades de alteração do roteiro, porque se o aluno levantar essa hipótese, é importante que ele tente verificar e realizar aquela hipótese levantada. Então é diferente, né, do tempo que você tem para poder desenvolver e planejar essa atividade. Então aqui tem uma síntese, né, mas algumas questões aí relacionadas a vantagens e desvantagens
de cada uma das modalidades. Isso é para tentar mostrar para vocês que não tem uma melhor. Tem que ser sempre investigativo, tem que ser sempre demonstrativo, porque o número de alunos é grande. A diversificação desses estímulos vai poder atingir uma maior parte dos alunos. Tem alunos que não se sentem à vontade de manipular e mexer, preferem observar, são mais atentos. Outros alunos já não conseguem manter o foco e a concentração, mas quando eles manipulam, eles conseguem então manter essa atenção na atividade. Então, diversificar as modalidades, a gente consegue também ter um maior leque de opções para desenvolver essas atividades em sala de aula. Com isso, a gente encerra então a discussão acerca das atividades experimentais nessa disciplina de Prática para o Ensino de Química 3, fechando então esse ciclo. Dê uma olhadinha lá no material que tem à disposição para vocês, nas atividades que foram solicitadas, e não esqueçam de entregar os relatórios científicos que vocês realizaram em dupla ao longo de todas as práticas que vocês fizeram nessa disciplina. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.